Glória a Jesus. Meus irmãos, aproveitando que todos estão de pé, eu não quero delongar muito, já pega a Bíblia, por gentileza. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que aqui estão. Deixa eu perguntar, tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Tem alguém pela primeira vez? Não tem? Pela segunda vez? Deus abençoe, seja bem-vinda. Quem visita mais vezes a nossa igreja, Deus abençoe vocês também. A terceira pergunta, quem é de Jesus aqui? Deixa eu ver quem é de Jesus. Quem é de Jesus, dá um glória bem forte para ele aí. Glória a Deus. Isso. Quem é de outra igreja está nos visitando também, né? Você é de outra igreja, Assembleia, Maranata, Presbiteriana, que mais? Tem um tanto de igreja aí que a gente até perde os nomes, né? Mas você é de outra igreja e está nos visitando hoje. Deixa eu conhecer você, é só dar um sinalzinho. Deus abençoe. O Marcelo já virou Deus e Amoriano, né? E ele está falando que é de outra. Deus abençoe Marcelo, o irmão aqui também. Deus abençoe o senhor. Seja bem-vindo, tá bom? Deus abençoe vocês. Os irmãos da rádio que está conosco, Deus abençoe e receba a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês que estão nos acompanhando através da rádio Itaí, através do aplicativo do celular, Deus abençoe vocês, abençoe os irmãos dos estúdios. Nós estamos direto da nossa sede setorial de Batiba. Os irmãos da live que está aí desde o começo, Deus te abençoe também. Eu já te peço, compartilhe essa live para que outras vidas venham a ser alcançadas. Pega a Bíblia, por favor, livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Hoje eu vou falar de algo que nós precisamos ouvir. Eu quero falar baseado a partir do versículo 7. Romanos, ou melhor, 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 a seguir. Glória a Deus. Tenho algumas lições para apresentar para vocês e garanto que vocês vão dar glória nisso. Glória a Deus. Nós nessa noite estamos no culto da família. Deus muda a minha história. Amém? Quantos creem que Deus muda a sua história? Quantos aqui que Deus já mudou a sua história? Deus já mudou a minha história, já mudou a sua também. E Ele vai continuar mudando a nossa história. Amém? Glória a Deus. Quem achou 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, que diz assim a palavra de Deus: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito. Perdão, irmão, é 2 Coríntios. Eu estou falando com vocês e estou viajando aqui. Falando, não é isso que eu preparei, não. 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12. O capítulo continua sendo 12, o verso 7. Não é a primeira carta, é a segunda carta, tá bom? Perdão aí. Eu estou lendo uma coisa e falo, não, isso aí não é o que eu vou falar, não. Vamos lá. Quem achou diz amém. Verso 7, 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Verso 9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas,
para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Eu quero que vocês repitam a parte A. 1, 2, 3. E me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza, ou na minha fraqueza. Amém? Deu para entender? Pode se assentar, por favor. Glória a Deus. A minha voz está um pouco cansada. Como eu disse aqui sexta-feira, eu tenho pregado todos os dias dessa semana e a voz já está cansada. Pregamos no batismo e não deu para descansar. E eu fui procurar o que falar hoje e me deparei com esse texto e quero falar com vocês aqui na noite desse dia, subordinado ao tema: a graça de Deus nos capacita para enfrentar o sofrimento. A graça de Deus nos capacita para enfrentar o sofrimento. Quando nós olhamos e percebemos, nós vemos que a vida ela é professora. E a vida, sendo uma professora, ela é a mais implacável. A vida é uma professora mais implacável. Por quê? Primeiro, nós vemos que ela dá a prova. A vida, ela é uma professora e ela nos dá a prova para depois nos dar a lição da prova que ela nos deu. Geralmente nós temos a prova e a lição, mas a vida, ela sendo uma professora mais implacável, ela nos dá a prova para depois nos dar a lição daquela prova. A verdade que Deus, em nossos prazeres, Ele grita. Nos nossos prazeres, Ele grita. Ou melhor, Deus em nossos prazeres, Ele fica em silêncio, mas nas nossas dores, Ele grita. Quando nós percebemos o texto que lemos, nós vemos Paulo, ele com um questionamento terrível na sua vida. Paulo já havia orado, Paulo já havia buscado, Paulo já havia clamado ao Senhor, pedindo que Deus o livrasse do seu sofrimento. Nós percebemos e vemos Paulo questionando, orando, para que Deus pudesse mudar a sua história, a sua vida. E nós percebemos nesse texto que Paulo, ele fala de um sofrimento que há muito tempo atormentava, que era um espinho que ele tinha na sua carne. Nós observamos e vemos que depois de Paulo ele ter sido arrebatado ao céu, ele suportou severa provação na terra. Depois que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu, Paulo, ele suporta uma severa provação aqui nessa terra. A verdade é que há algum grande contraste entre as duas experiências de Paulo. Ele foi o paraíso de Deus, ele vai ao paraíso, ele vai do paraíso à dor. Deus o mostra o paraíso, ele sai do paraíso, que é o melhor lugar de se estar, para sentir dores. Nós percebemos que Paulo sai da glória de Deus para o sofrimento. Eu volto a repetir, ele foi do paraíso à dor, ele sai da glória para o sofrimento. Percebe o contraste desse grande homem de Deus, que foi arrebatado ao céu,
ele está no paraíso, e o melhor lugar de se estar é no paraíso. Ele sai do paraíso, o lugar que não se tem dor, que não se tem tristeza, que não se tem angústia. Ele sai desse lugar tão maravilhoso para sentir dor. Ele sai da glória de Deus, da glória para o sofrimento. A verdade é que quem que estava na glória agora ele cai em uma realidade que ele não está na glória mais, mas agora ele está sofrendo, desejando voltar para esta glória que há pouco ele acabara de ver, há pouco ele esteve com Cristo. Percebe que ele experimentou a bênção de Deus no céu e a bofetada de Satanás na terra. Ele recebe a bênção de Deus no paraíso de Deus, na glória de Deus, mas agora ele também recebe as bofetadas dos mensageiros de Satanás que o persegue, que lhe bate. Paulo tinha ido ao céu, mas agora ele aprendeu que o céu pode vir até ele. Ele foi para o céu, mas agora ele sabe que o céu pode vir até ele. E é verdade, nós não estamos no céu, mas nós podemos trazer o céu para perto de nós. Quantos deseja ter o céu na sua casa, na sua vida e na sua família? Dá um glória a Deus aí. Foi Jesus quem ensinou. Jesus disse: quando fordes orar, orareis assim: Pai nosso que está no céu, santificado. Olha, presta atenção nesta oração de Jesus, na oração do Pai Nosso que ele nos ensina. Ele mostra que é possível eu trazer o céu. Ele disse: vinde. Olha, interessante, eu acho muito lindo quando Jesus ensina que ele, quando fala é chegado a vós o reino do céu, ele está dizendo, ele não vai vir, já chegou. O céu não está mais distante, o céu agora está dentro de vocês. Só que vocês não entendem isso aí, né? Vocês ficou calados. Eu estou dizendo que o céu não vai vir, ele já está aqui dentro de nós. Eu já posso desfrutar do céu aqui na terra. Eu devo viver o céu na terra, porque a oração é: Pai nosso que está no céu, santificado é o seu nome, venha nós o teu reino. Mas Jesus diz: é chegado a vós o reino dos céus. Ele não vai chegar, ele já chegou. Jesus já veio trazer o reino, Jesus já veio inaugurar o reino, mas ele voltou para o Pai. Mas ele fez a promessa que esse reino ele vai voltar para levar para ele. Aleluia. Percebe que algumas lições nós podemos tirar aqui nesse texto. E a minha pergunta a você aqui nesta noite, e talvez você possa responder para você mesmo: como lidar com o sofrimento? Pergunto de novo: como lidar com o sofrimento? Eu pergunto de novo: como lidar com o sofrimento? Todo mundo aqui de alguma forma está sofrendo. E a minha pergunta é: como lidar com o sofrimento? Não dá para você lidar com o sofrimento e dizer: ô sofrimento, eu não quero sofrer. Não dá. Como eu lido com o sofrimento? Ou a verdade, como nós podemos lidar com o sofrimento? Aí entra o meu tema: a graça de Deus nos capacita a enfrentar o sofrimento. Eu vou repetir: a graça de Deus te capacita para vencer o sofrimento. Você está sofrendo, mas a graça de Deus vai te capacitar para vencer o sofrimento. A graça de Deus
nos capacita para vencer. E eu quero profetizar que você vai receber a capacitação da graça para vencer o sofrimento desse tempo presente, essa dor presente. A graça de Deus hoje te capacita para você vencer esse sofrimento que você está enfrentando. Você pode dar um glória a Deus aí? O texto lido, ele sugere-nos algumas lições. E quem dera se eu pudesse falar de todas, porque eu não quero prolongar a minha ministração nessa. Não quero ser enfadonho nem cansativo. Em primeiro lugar, há um propósito divino em cada sofrimento. Há um propósito divino em cada sofrimento. Você está sofrendo, tem um propósito divino nesse sofrimento seu. Eu vou repetir, você está sofrendo, há um propósito em cada sofrimento que você já enfrentou, ainda que você não entendeu, mas tem um propósito divino. E eu vou especificar, tem a mão de Deus aí. Eu acho que você não escutou. Ei, há um propósito divino nesse sofrimento. Eu vou ser melhor. Há um propósito de Deus nessa enfermidade, nessa dor, nesse sofrimento, nesta angústia, nessa tristeza, nesse vale, nesse deserto. Deus está dizendo, há um propósito divino no teu sofrimento. Você está aí? Pastor, mas eu não estou entendendo. E quem diz que é preciso entender por que eu estou sofrendo? Eu tenho que aprender a lidar com o sofrimento ainda que eu não entenda. Aleluia! Há um propósito divino no sofrimento. O nosso sofrimento é a nossa consolação. São instrumentos usados por Deus para abençoar outras vidas. Você está sofrendo, você não está entendendo nada. Mas tem gente sendo moldado enquanto você sofre. Oh glória! E eu vou provar na Bíblia. O sofrimento de Jesus estava gerando no Calvário tratamento para a humanidade. Quem está comigo na palavra? A graça de Deus nos capacita ao sofrimento. Foi a graça de Deus que capacitou Jesus na cruz do Calvário. Você não estava entendendo, a humanidade não entendeu. Porque tanta atrocidade, porque tanta dor, porque tanto sofrimento. Mas ele estava dizendo, enquanto eu estou sofrendo, eu estou moldando vida. No meu sofrimento, a humanidade está sendo gerada. Percebe que para gerar há dores. Você já assistiu um parto? Os maridos aí já, talvez já. Eu assisti os 3 partos da minha esposa. E a pior dor para gerar. Todo sofrimento gera dor. Enquanto você está gritando, gemendo de dor, Deus está dizendo, eu estou tratando com outros com o seu sofrimento. E talvez você já orou tantas vezes dizendo, remove, tira. E por que Deus não tirou? É porque Deus ainda não terminou o tempo de tratar com aquela pessoa. E Deus está permitindo o sofrimento. Vai chorando, vai clamando, mas não desista, porque a graça de Deus vai te capacitar. A graça vai te capacitar para vencer.
nosso sofrimento, a nossa consolação são instrumentos usados por Deus para abençoar outras vidas. Na escola da vida, Deus, Ele está nos preparando para sermos consoladores. Você já percebeu? Eu falo porque eu sempre faço isso. Às vezes eu estou precisando de consolo e chega alguém chorando. E aí, pastor, o que é que acontece? Aí, em vez de eu ser consolado, eu passo a consolar pessoas. Eu estou sofrendo, mas todas as vezes que eu falo, Deus, manda alguém para trazer uma palavra, aí sempre tem alguém, ora para mim. Pastor, está difícil demais, a minha casa está assim. Deus está usando, na escola da vida, Deus está usando, Deus está preparando para nós sermos consoladores. Paulo chorava pelo sofrimento, mas Paulo tinha mensagem de consolação para quem estava sofrendo. Está sofrendo, minha filha? Deixa Deus te usar para consolar quem está chorando. Percebem? Jó, ele morreu sem jamais saber por que sofreu. Quando você chegar no céu, procure Jó. Pergunta: ô Jó, você sabe por que você sofreu? Ele vai dizer: sei não. Paulo, ele rogou ao Senhor 3 vezes antes de receber a resposta. Deus, tira o espinho da minha carne. O que Paulo respondeu é o que nós também precisamos aprender. É que quando Deus não remove o espinho, o sofrimento, é porque Ele tem uma razão. Você já orou pedindo para Deus aliviar e Deus não aliviou? Entenda que tem uma razão por causa desse sofrimento. A gente ouve tantos testemunhos de pessoas dizendo: eu fui curada, eu fui abençoada, eu recebi a prosperidade. E talvez você orando, pedindo, e até agora Deus não trouxe. Orando, dizendo: Deus, abre a porta, e Deus não abriu a porta. Aí chega uma pessoa e diz: eu vim na igreja, recebi a oração, recebi a revelação, fui abençoado. E você fala: e eu? É Deus moldando a nossa vida. Deus não removeu o espinho, não, minha filha. É porque Ele tem uma razão para não remover esse espinho. E eu sempre digo, carrego sempre uma frase comigo, e talvez você vai me ouvir dizer sempre isso aqui: Deus te fere, mas Ele não te perde. Eu repito: Deus te fere, mas Ele não te perde. Ó o Paulo, tira, está doendo, eu não aguento mais apanhar. É pedrada, é chicotada, é ser preso, é masmorra, é açoite, é calúnia. Tira. Aí Deus sabe qual que Deus olha para ele? Paulo, vou tirar não. Você quer que eu tiro? Quero, Senhor, mas não vou tirar não. Mas e daí, Senhor? E daí? A minha graça te basta. Eu vou ter você com esse espinho. Pode ser mancando, pode ser cego, pode ser manco, pode ser coxo, pode ser mudo, pode ser surdo, pode ser aleijado, mas a minha graça te basta. Eu não vou remover, porque enquanto as pessoas olharem para você sofrendo, vai reconhecer que eu sou Deus. Está orando para Deus tirar, Deus não tirou não?
a graça dele te basta hoje. Ah, pastor, eu passo mal, eu estou doente. Ah, meu filho, se Deus não te curou até hoje, é porque tem um propósito nessa enfermidade. Deus não permite que soframos só sofrer. Sempre há um propósito. Você não está sofrendo em vão. Essa luta não é em vão. Essa prova não é em vão. O propósito é não nos ensoberbecer. Deus não tirou é porque tu ainda, talvez tu está sendo soberbo. O propósito que Deus não tirou o espinho de Paulo é para ele não se tornar soberbo. Porque se Deus te dá, se Deus fazer do jeito que tu quer, na hora que tu quer, tu vai virar soberbo e vai pisar nos outros. Então ele vai dizer assim: eu vou te dar graça para você vencer, mas não vou remover. Acabou o glória a Deus. Uma mensagem light dessa, vocês não estão dando glória, gente? Então vou apertar um tiquinho aí, vocês dão glória. Se Deus não tirar, Ele te dá graça para vencer. Se Deus não abrir a porta, Ele te dá graça para vencer. Oh glória. Se Deus não te levar para outra cidade, ou para outro país, ou para outra igreja, Ele te dá graça para vencer. Oh glória. Orabacandalabaxai, eu estou sentindo a presença dEle. Ele vai te dar graça para vencer. Segundo, é possível que Deus resolva revelar-nos o propósito de nosso sofrimento. É possível. No caso de Paulo, Deus decidiu revelar-lhe a razão de ser um espinho na carne e evitar que ele fosse orgulhoso. Paulo, eu não vou tirar, porque se eu tirar, tu vai se exaltar, tu vai ficar de narizinho em pé. Mas uma coisa eu te garanto: a minha graça te basta. Eu prefiro você humilde, cheio de graça, do que sem graça e exaltado. Eu acho que você perdeu a oportunidade de dar um glória aqui. Eu prefiro você cheio de graça, humilde, do que sem graça, exaltado. Por isso esse espinho está na tua carne. E percebe que todo espinho incomoda. Você já espinhou a mão? Já entrou alguma ferpa na sua mão? Incomoda. Todo sofrimento, ele faz o quê? Ele incomoda. Quando Deus se levanta, incomoda. Sempre tem alguém que fala: não, canta tão ruim, e sempre que você canta bem. Prega tão ruim, incomoda. Deus abriu a porta, incomoda. Aí vem o espinho, vem um mensageiro do diabo dizendo: foi bom hoje não, hein? O culto foi pesado. Cantou bem não, hein? O que você fez para chegar lá? Não, é graça. Para Paulo não ficar orgulhoso, Deus deixou o espinho na carne dele. Quando Paulo orou, nem perguntou porque estava sofrendo, apenas pediu a remoção do sofrimento. Não é raro Deus revelar a razão do sofrimento.
Ele revelou a Moisés a razão porque não lhe seria permitido entrar na terra. Senhor, mas por que eu quero entrar? Tu não vai entrar não, que eu mandei você falar com a rocha, tu bateu nela, tu não entra. Josué, na conquista de Jericó, ele conquistou Jericó. Acã pegou a capa babilônica, levou para o arraial, foi para Ai, uma cidade pequenininha. Eles perderam a batalha. Josué perguntou: por quê? O seu exército havia sido derrotado em Ai. Sabe qual foi a resposta de Deus? Tem pecado no meio do arraial. Deus revelou. O nosso sofrimento, ele tem por finalidade nos humilhar e nos aperfeiçoar, nos burilar e nos usar. Eu vou repetir. O sofrimento, o nosso sofrimento tem por finalidade nos humilhar. Pastor, mas que isso? Humilhar? Ele está te humilhando, mas ele também está te aperfeiçoando. Ele está te aperfeiçoando, mas também está te burilando. Você já viu quando a faca está cega, você vai naquela pedra e passa ela para burilar ela, amolar ela? Só depois que você passa na pedra que ela fica perfeita para quê? Para cortar. Deus está dizendo para usar. Deus está dizendo: esse sofrimento que você está passando é eu te humilhando, é eu te esvaziando, é eu te aperfeiçoando, é eu te burilando para te usar. Quantos desejam ser usado por Deus? Então deixa Deus te burilhar e te humilhar, porque Ele vai te exaltar, Ele vai te levantar. A graça de Deus é o suficiente para vencer o sofrimento. Quem acredita dá um grito de glória. Terceiro, o sofrimento, ele pode ser um dom de Deus. Eu repito, o sofrimento pode ser um dom de Deus. Eu repito de novo se você não entendeu. O sofrimento pode ser um dom de Deus. Tem gente que não vai pregar, mas vai só sofrer, mas vai arrebanhar o céu com vidas. Nós temos a tendência de pensar que o sofrimento é algo que Deus faz conta a nós e não por nós. Abra a Bíblia em Gênesis, por favor, 42:36. Vai lá. Gênesis 42. Gênesis 42:36. E então Jacó, seu pai, disse: tendes-me desfilhado José, já não existe em Simeão, não está aqui, e agora levareis a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Aqui é quando José convoca para levar o irmão mais novo. Jacó não quer deixar porque não lhe resta nada. Desde quando José saiu de casa e não voltou, Jacó chora. Jacó não tem paz. Jacó não tem alegria, porque todas as vezes que senta os 12 filhos na mesa, não tem José. A cadeira de José, a
12ª está vazia porque não tem José e não tem Raquel. Quando José manda, pergunta: tem mais algum irmão? Eles falam: tem um mais novo. Quem ele é? Benjamim. Então eu vou prender uma aqui, só vou soltar quando trazer Benjamim. Aí Jacó fica atribulado: não vai levar meu Benja, só me resta ele. José já não está mais aqui. Olha o sofrimento desse homem. Todas essas coisas me sobreveio. A providência carrancuda que Jacó pensou está contra ele, estava trabalhando em seu favor. Eu repito. Quando Jacó pensa que a providência carrancuda estava contra ele, estava trabalhando em seu favor. Eu quero Benjamim. Jacó não sabia que era para o bem, mas estava cooperando para o bem dele. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse sofrimento, essa dor, essa dificuldade, essa porta fechada está cooperando para o seu bem. Você não está entendendo, mas Deus está fazendo cooperar em seu favor. O espinho de Paulo era uma dádiva. Por quê? Porque através desse incômodo, Deus o protegeu daquilo que ele mais temia: ser desqualificado espiritualmente. Mas o sofrimento o qualificou. Você não está entendendo? Esse sofrimento está te qualificando diante de Deus. Eu vou repetir, gente. Você está difícil de entender? Eu repito. Esse sofrimento está te qualificando diante de Deus espiritualmente. Você está na escola de Deus. Quarto, Deus nos conforta em nossas adversidades. Eu repito, Deus nos conforta em nossa adversidade. Deus vai te confortar na sua adversidade. Essa adversidade está te causando dor, sofrimento, mas saiba que Deus vai te confortar nessa adversidade. A resposta de Deus, ou a resposta que Deus deu a Paulo, não era a que ele esperava e nem a que ele queria. Paulo queria ouvir da boca de Deus: Paulo, eu vou tirar. Não é assim que acontece com a gente? Você ora diante das dificuldades, pede para Deus remover, ou Deus revela para o pastor. Aí Deus vem cá com uma palavra dessa aqui para dizer: eu não vou tirar, porque eu estou te aperfeiçoando. Mas Ele está te confortando aqui hoje, diante deste sofrimento que você está enfrentando. Paulo espera uma resposta. Deus não dá a Paulo a resposta que ele esperava, nem a que ele queria, mas o texto diz, era a que ele precisava. Deus não vai dar o que você quer, Deus vai dar o que você precisa. Acabou, glória a Deus. Mas eu repito, Deus não vai te dar o que você quer, mas Ele vai te dar o que você necessita. Ou o que você precisa. Deus respondeu a Paulo
que ele não estava sozinho. Deus estava no controle da sua vida e operava nele com eficácia. Querido, nós precisamos entender que Deus está conosco e que Deus está no controle da situação. Deus está no controle da situação. Eu vou repetir: Deus está no controle, Aparecida, da situação. Ei, Deus está no controle da situação. Você perdeu o controle, perdeu o domínio, mas Deus está dizendo: meu filho, minha filha, você precisa entender que eu estou no controle. Eu estou convosco, eu estou no controle da situação. Ele está no controle. Precisamos saber que Deus, Ele é soberano, bom e fiel. E Jó entende isso, gente. Jó vai entender no capítulo 42. Jó entende quando ele brada, pastor Zé Roberto, e ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por certo ele se levantará. Eu sei que o meu Redentor vive. Ou melhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Nenhum plano de Deus para a tua vida vai ser frustrado. Esse sofrimento não vai frustrar os planos de Deus. Você pode levantar a mão e dar um glória a Deus aí, se você acredita nessa verdade? Está sofrendo? Esse sofrimento não é nada para o seu Deus. Diga como Jó: eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus desígnios pode ser frustrados, pode ser impedido. Isaías 43, 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Nada poderá impedir quando ele quiser fazer. Quando ele quiser remover esse mal, nada poderá detê-lo, porque o seu braço é poderoso. Levanta a mão e diga: Deus é fiel. Não, está fraquinho demais. Diga: Deus é fiel. Deus é poderoso. Então adora, se você acredita nesta verdade. Quinto lugar e último para nós ir embora para casa. Pode ser que Deus decida que é melhor não remover o sofrimento. Talvez não era o que você estava esperando. Pode ser que Deus decida que é melhor não remover o sofrimento, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Lembra que eu disse que Deus te fere, mas não te perde? Você já percebeu que tem gente que pede a cura e Deus não cura? É porque Deus prefere ele doente na sua presença do que curado longe. Isso aqui é teoria minha. Talvez eu possa estar equivocado. Uzias, ele entra no templo, sacrifica a Deus, e ele não era para sacrificar, tinha um sacerdote. Ele fica leproso. Ele pede para orar por ele. Ele morreu leproso e não foi curado. Deus preferiu ter Uzias leproso na sua presença do que curado longe.
Está no verso 12, irmão. No verso 9. E disse-me: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Senhor, está doendo. A minha graça te basta. Senhor, o médico me desganou. A minha graça te basta. Senhor, tu não vai curar. A minha graça te basta. Senhor, tu não vai abrir a porta. A minha graça te basta. Senhor, tu não vai me usar. A minha graça te basta. Senhor, tu não vai remover esse módulo. A minha graça te basta. Senhor, tu não vai repreender, aleluia, as enfermidades. A minha graça te basta. De todos, esse é o princípio mais difícil. Quantas vezes nós já pensamos e falamos: Senhor, por que eu estou sofrendo? E talvez seja a sua pergunta aqui hoje, e elas serão respondidas. Por que eu estou sofrendo? Você já perguntou? Quantos anos que eu estou sofrendo, Senhor? E até agora nada. Vou na igreja, faço campanha, faço voto, oro, e nada acontece. Por que foi desse jeito? Não é a sua pergunta? Por que até agora? Porque ainda o Senhor não agiu. Jane, uma mulher cristã, ela ficou tetraplégica, numa cadeira de roda, mas mesmo assim ela dava testemunho de Jesus Cristo. Francis, ela ficou cega por 42 dias, morreu aos 92 anos de idade, sem jamais perder a doçura de Cristo. Escreveu mais de 4.000 hinos. Deus, Ele não remove o sofrimento, Ele nos assistirá em nossas fraquezas. Talvez essa seja a resposta para alguém nessa noite. Deus não remove o sofrimento, Ele nos assiste em nossa fraqueza. Ele nos consola com a sua graça e nos assistirá com o seu poder. Como ele disse Paulo: a minha graça te basta, Paulo, e o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. A verdade, fica de pé. A graça de Deus, ela nos capacita no sofrimento. Que a graça de Deus hoje possa te capacitar para vencer. Talvez esteja difícil, talvez você esteja sofrendo mais do que você pensava, mas a graça de Deus te capacita para vencer. Eu vou repetir: a graça de Deus te capacita para vencer. Versículo 10 do capítulo 12, olha o que ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Deus se assiste. A graça de Deus vai te capacitar, aleluia, a lidar com o sofrimento, sem perdermos a alegria e a doçura de Cristo nas nossas vidas. Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Só você que recebe a palavra.
Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Deus vai te dar graça hoje. Deus vai te capacitar. A graça de Deus te capacita a enfrentar esse sofrimento. Você vai enfrentar esse sofrimento a partir de hoje de cabeça erguida. De cabeça erguida. Se saiba que haja um propósito divino em cada sofrimento que você está passando. É possível que Deus talvez não resolva revelar o propósito do seu sofrimento. Aleluia. Talvez o sofrimento pode ser um dom de Deus para a sua vida. Deus, Ele, aleluia, conforta nós nessa noite diante das nossas adversidades. Pode ser que Deus decida o que é melhor não remover o sofrimento da sua vida. Talvez seja esse o decreto, o propósito de Deus, não remover, mas te capacitá-lo para vencer o sofrimento. Coloque a mão no seu coração. Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, eu te glorifico por essa palavra. Obrigado, essa palavra tão linda e maravilhosa. Tu sabe que não sei expressar tudo aquilo que o Senhor queria expressar para nós, mas que o Senhor continue expressando melhor no coração desta igreja, no coração desses ouvintes que está ouvindo agora. Ó Deus, cada pessoa que está aqui, o Senhor sabe, conhece a necessidade de cada um deles. Senhor, capacita-os para vencer. Ó Deus, eu sei que muitos de nós nos sentimos incapazes, incapacitados, meu Pai, para fazer aquilo que o Senhor nos propôs a fazer. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu sei que há um propósito divino no sofrimento dessa pessoa. Senhor, eu sei, meu Pai, e quando o Senhor não decidiu revelar a Paulo o porquê do sofrimento, mas a razão de que ele estava sofrendo, o Senhor, meu Pai, que evitaria que Paulo seria orgulhoso, para que Paulo não se exaltasse. Talvez seja o mesmo propósito do Senhor para a nossa vida. Senhor, meu Deus, talvez, meu Pai, o sofrimento pode ser um dom do Senhor para nós. Nós temos a tendência de pensar que o sofrimento é algo que Deus faz contra nós e não por nós. Eu sei que esse sofrimento é o Senhor fazendo por nós e não contra nós. Eu sei que o teu amor é infinito, é infalível, é inerrante, Senhor. Ah, meu Pai, talvez, Senhor, aleluia, Deus nos conforta diante, meu Pai, dos nossos sofrimentos. A resposta do Senhor a Paulo, meu Pai, não era a que Paulo esperava e nem a que ele queria, mas era a que ele precisava. Venha com a resposta que nós precisamos, não aquilo que queremos, ó Deus. Ó Senhor, meu Deus, talvez, meu Pai, aleluia, o Senhor decida que é melhor não remover o meu sofrimento, os nossos sofrimentos. Meu Pai, de todos, esse é o mais difícil e sabemos esta verdade. Quantas vezes nós já falamos: Senhor, por que estou sofrendo? Por que, aleluia, oh glória a Jesus, é desse jeito? Por que, meu Pai, eu estou sofrendo até agora? Senhor, faça o teu querer na nossa vida, cumpra o teu desígnio, os teus propósitos na vida desta igreja, na vida desta pessoa, em nome de Jesus. A igreja diz, a igreja diz, levante a mão e dá um glória aí. Deus abençoe quem recebe a palavra de Deus. Eu perguntei quem recebe a palavra de Deus. Quem recebe a palavra de Deus, dá um glória a Deus aí. Então dá uma salva de palmas a Jesus. Isso. Deus abençoe a todos. Fica com esta palavra, reflita nesta palavra quando você chegar em casa. Se você desejar assistir ela de novo, assista, tá bom? Ouça ela novamente, tá bom? Deus vai te dar todas as explicações que você precisa. Talvez o desejo de Deus não é remover,